Nos últimos 4 anos eu faturei um pouco mais de 100 milhões de reais. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você faturar seus primeiros 50 mil reais em um único mês, no mercado de Nutra na gringa. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o porquê Nutra na gringa é o melhor mercado para quem está querendo escalar e ganhar dinheiro de verdade. E aqui está o manual para fazer 50 mil reais por mês faturados com Nutra na gringa com consistência, tá? A primeira questão é por que rodar Nutra? Não Info, PLR, Drop. Cara, porque o gasto energético ele é muito semelhante, tá? Então você vai ter a sua curva de aprendizado ali, vai ter o seu tempo para aprender, vai seus erros, prejuízos. Então, por que você não está no mercado mais bem posicionado, com mais escala, com custo de oportunidade muito melhor, tá? Então, se tem muita gente anunciando em um mercado, não quer dizer que o leilão vai ficar muito mais difícil para você entrar, a sua barreira é maior. Às vezes tem mais gente anunciando porque o mercado tem demanda, tá? E esse é o cenário de Nutra global. Então, o mercado de Nutra global, ele nunca esteve tão em alta, tá? Porque eu vejo o pessoal falando, o mercado saturou, o mercado não tá tão bem. Falavam isso e o Arthur chegou e meteu 132 milhões em um único mês, sabe? Sem afiliados, então isso cala um pouco o que as pessoas falam. Então, basicamente, imagina, você vende um info que é 80 reais de comissão e uma venda de Nutra é 200, 300 dólares. Então, cara, é, não tem comparação, sabe? Compensa muito mais você entrar no Nutra. Os players batem recordes cada vez mais, então por isso que isso desmistifica que o mercado está entrando em saturação. O que acontece é uma sofisticação de mercado, realmente, então você tem que se adaptar a essa sofisticação, beleza? Então vamos lá. Quais são as barreiras para você entrar no mercado de Nutra Global? Vamos entender um pouquinho mais aqui, porque todo mundo me pergunta isso e ninguém para explicar exatamente. Tá? Existem duas formas de você vender Nutra na gringa, tá? Que é rodando como produtor ou rodando como afiliado, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho de produtor, beleza? O produtor, ele vai ter um investimento bem alto. Pelo menos uns 200 mil reais a 300 mil reais para começar, tá? Porque ele vai ter vários gastos, como fulfillment, né? Que é onde ele tem que produzir o label dele. Leva um tempo para essa produção. Então, o gasto energético é muito maior porque, basicamente, o produtor precisa criar uma oferta, testar a oferta, tá? Testar uma oferta nos Estados Unidos é bem difícil, porque gasta, tá? E acontece que o nível de assertividade lá é bem baixo, é 5 a 10%. Então imagina, você tem que criar, pô, muitas ofertas para poder validar uma, que talvez essa super validada nem escale tanto, mas vai validar. Então, tem que criar um anúncio, tem que contratar um copy de anúncio, tem que fazer um mockup, tem que ter um editor, né, para fazer isso, vai ter que fazer o tráfego, o funil de vendas, que é uma das coisas mais importantes, porque quem tem um funil de vendas muito bom vai ter um ticket médio maior. Então, isso permite a pessoa colocar mais tráfego, porque ela vai estar concorrendo com uma pessoa que, às vezes, tem um funil de vendas não tão otimizado, com um ticket médio menor, e o cara que tem um ticket médio maior vai engolir o menor no leilão, porque ele tem mais orçamento, tá bom? Tem integrações com parceiros. Essa é uma parte bem chata, muita gente se perde, tá? Para você integrar, para ver se os pedidos estão chegando certinho na casa da pessoa. Então, às vezes, precisa ter uma equipe para fazer só isso, tá? E tem a questão de reembolso e chargeback. O produtor, se vocês não sabem, eles ficam com prejuízo de reembolso e chargeback, tá? E dependendo da plataforma, eles cobram uma multa por chargeback de até 50 dólares. Então, pensa bem, né? Diferente do afiliado, que o afiliado não tem reembolso nem chargeback. Ele fez a venda, pronto. A venda dele, você não precisa se preocupar se vai vir um reembolso daqui um mês, 2 meses. Toda essa preocupação é só do produtor, tá? E esses são alguns dos processos, né? Cara, você precisa ter uma estrutura bem alta, né? Então, os gestores de tráfego, copywriters de ad, copywriters de VSL, time de suporte, contato com fornecedores, negociar preço, é um trabalho. De preferência, ter uma empresa estrangeira, tá? Por questões de impostos. E sua experiência, tá? Basicamente, as variáveis de tudo que eu mostrei aqui são muito maiores. Se você não tem uma experiência nesse mercado, você vai ser engolido por quem tem. Quando eu entrei, né, alguns anos atrás, 3, 4 anos,
Cara, só tinha basicamente eu e poucas pessoas de produtores, então não existia essa concorrência tão grande, tá? E era um mercado totalmente diferente do que ele é hoje. Então as métricas de chargeback, reembolso, custo de produto, tem que entrar na sua conta, coisa que não entra na conta quando um afiliado estiver rodando. Agora, rodando como afiliado, vamos mostrar. O seu investimento, você consegue começando ali com uns 10 mil reais de caixa. Já dá para você começar a fazer suas primeiras vendas. Talvez até 5 mil. Eu já vi, tá? O pessoal rodando na Europa ali com 5 mil de caixa e conseguindo um lucro legal. O gasto energético, tá? Basicamente, seu trabalho vai ser só fazer criativos, anúncios, né? E vai se basear nos criativos dos produtores. Então, eles vão fornecer criativos já validados para vocês. E eu recomendo vocês modelarem, né? Mudar a edição, mudar a copy, mas com a base de um validado já. Por quê? Se o produtor passa esse mesmo anúncio para várias pessoas, né, vários afiliados, todo mundo vai entrar no mesmo leilão, você vai ficar concorrendo um contra o outro. Se você é bom, você consegue fazer algo diferente, né, que chame a atenção aqui, seu criativo vai se destacar e você vai conseguir dar uma escalada legal. Então, criar seus criativos e anunciar, né, a parte do tráfego. Então, todos os outros ativos, eles já estão prontos. Você nem vai se preocupar com funil, back-end, cara, esquece isso. Você não vai se preocupar com o invoice da Fulfillment chegando para você pagar sobre os produtos ou pagar a entrega, né? Basicamente, a oferta ela já foi validada. Então, você não vai ter todo aquele trabalho que eu falei de testar 5, 10 ofertas, talvez, para conseguir acertar alguma coisa, entende? Isso aqui já é meio caminho andado para quem é um afiliado, tá bom? Basicamente, só precisa acertar um anúncio. Na questão de processos, tá? Muitos me perguntam, cara, quantas pessoas eu tenho que ter na equipe para iniciar isso? Eu recomendo você começar sozinho, tá? Porque você vai saber um pouco de copy, um pouco de gestão de tráfego, um pouco de edição. Então, quando você contratar pessoas para sua equipe, ali, né, na sua operação de afiliados, basicamente você vai saber como cobrar as pessoas. Imagina que você não sabe o que é um criativo bom, o que é uma copy boa ou uma edição legal. Não tem como você cobrar uma pessoa que você vai contratar, sabe? Você tem que saber identificar os gargalos que tem na sua operação. Então, basicamente, você pode começar sozinho, e eu recomendo ainda, né? Por mais que você tenha pessoas ali na sua equipe, recomendo você saber exatamente o que ela está fazendo e estudar o que ela faz, tá? Então, serão duas preocupações, tráfego e criativo, beleza? A experiência. Barreira infinitamente mais baixa do que ser produtor, tá bom? Basicamente, você consegue ter um resultado muito rápido. Eu vejo gente assim que nunca subiu uma campanha na vida, tá? Se afiliou a um bom produto, uma boa VSL, conseguiu estudar um pouco de copy ali e modelou um criativo. O primeiro criativo que subiu já começou a vender e dar ROI. Então, cara, isso mostra como a barreira de, de para você entrar como afiliado, barreira de sofisticação é muito menor como afiliado, tá bom? Agora a parte mais importante. Como começar? Cara, primeiramente, você tem que encontrar um produto para você se afiliar, tá bom? Para quem não sabe, eu tenho uma operação de afiliados aqui, né? Eu sou um produtor e eu abro afiliações para algumas pessoas, não é aberto para todo mundo, tá? Porque minhas ofertas são muito boas e basicamente se eu passar para todo mundo, vão clonar, vão vazar nossas ofertas. Então por isso que eu faço um filtro antes de liberar uma afiliação para alguém, tá bom? Então, ah, encontrando um bom produtor para se afiliar, você vai ter que ter um bom CPA, tá? Então você não pode aceitar uma oferta que pague menos de US$ 170 de CPA, tá? Isso aqui é muito comum para quem está iniciando, mas você negociando diretamente com o produtor consegue um valor muito melhor do que US$ 170, beleza? Pegando a VSL e anúncio validado com o produtor, basta ir nos materiais que ele vai fornecer para você e simplesmente modelar o que já está validado, tá bom? Então evite usar o criativo do produtor, porque provavelmente ele vai passar o mesmo criativo para outros afiliados, tá? Então tente se destacar um pouco nisso, tá bom? Para sair na frente do leilão. Aqui na questão de testar ads, você vai testar até validar, tá bom? Então se você já tem uma oferta validada, já é meio caminho andado. Então, você vai ter uma referência de o que é um criativo validado. E basicamente você vai fazer algo
parecida e diferente ao mesmo tempo, tá bom? Você vai seguir o mesmo raciocínio do criativo, o mesmo ângulo talvez, ou pode mudar ângulos também para fazer teste, que é bem legal, mas vai tentar extrair a psicologia por trás daquele anúncio, o que fez uma pessoa olhar para aquele anúncio e comprar ele, sabe? Então, tipo, acreditar naquilo, comprar a ideia e comprar um produto, sabe? Então, é isso que você precisa desenvolver, entender a psicologia por trás de um criativo. E, cara, as IAs hoje em dia estão incríveis com isso. Você consegue extrair, você consegue fazer criativos em massa usando Cloud, GPT e por aí vai, tá bom? Dá para você testar 5 a 10 criativos por vez, tranquilamente. Depende muito da sua estratégia, tá bom? E aqui, caso não saia à venda, você vai pedir para o produtor enviar um novo VSL, talvez de um outro nicho, talvez de do mesmo nicho, mas uma VSL diferente, um mecanismo diferente. É sempre legal você perguntar qual o nicho em alta dele, porque todo produtor tem uma VSL que mais vende, talvez você testar ela vai ser muito melhor, sabe, do que você ir diretamente no nicho que você já entende que acha que vai ser melhor. Então, aqui temos várias VSLs validadas, mas tem um nicho que ele é o top de todos, né, o 01. Então, quem chega rodando nele, geralmente tem um lucro, sabe, muito rápido, muito mais expressivo do que uma pessoa que quer rodar um nicho que, cara, ninguém roda, então as VSLs não são tão sofisticadas para ele. Então, depois de testes de criativos, depois de tudo isso daqui, a gente vai para a parte mais legal, né, que eu mais gosto, que é colocar dinheiro no bolso. É escalar o que vale dar. Então a gente vai aplicar a escala nos melhores anúncios. Então testamos 10 anúncios, digamos que um ou dois tá dando um ROI muito legal. Cara, a gente vai colocar orçamento diretamente nesses anúncios, tá bom? Então vamos matar os outros, vamos desativar eles da campanha e subir campanhas novas só com os melhores anúncios e colocando mais orçamento neles para poder assim escalar, beleza? Cara, eu posso fazer um vídeo logo em breve de como eu escalo aqui, tá? Como a nossa equipe interna testa os criativos para passar para afiliados, que você pode usar a mesma estratégia para testar. E também como sair da parte de testes para uma parte de escala, de 100, 200, 500, 1000 dia, às vezes até 1 milhão, tá bom? Mas aqui, como eu falei, é um vídeo basicamente de um manual de como fazer seus primeiros 50 mil reais por mês com Nutra na gringa. Então, a sua preocupação agora não vai ser fazer 100, 200 mil no dia, porque é muito possível, tá? Basicamente, você vai ficar na parte de testes e uma leve escala, fechou? E depois de tudo isso, depois de escalar e validar, o que a gente faz agora? Me seguir no Instagram, porque o tempo todo eu tô postando algum Reels, algum Stories para você. É muito legal para quem tá começando agora, porque basicamente eu abro caixinha de perguntas e você pode me perguntar diretamente, até no meu direct, eu tô respondendo o pessoal lá, porque eu sei que surge dúvidas do mercado e eu sei como que é, porque quando eu comecei não tinha ninguém no mercado fazendo vídeos assim, era só eu e uns gringos lá, basicamente. Então eu sei como que é o perrengue ali de você estar querendo aprender alguma coisa e não ter uma referência, tá? Não ter com quem tirar dúvidas. Então, cara, pode me chamar lá no Instagram que eu vou responder todo mundo, fechou? Vamos colocar a esteira de testes em prática, aplicar isso daqui. Eu acho que deu para dar uma resumida, pelo menos, tá bom? Eu acho que é muito mais simples do que parece. Eu sei que para quem tá começando agora é muita coisa, mas quando você pegar para fazer, você entendendo os processos e esteiras, tá bom? É muito mais fácil e totalmente alcançável com qualquer pessoa, tá? Conseguir fazer os seus primeiros 50 mil reais no mês. Não tem segredo algum, tá? Eu não sou melhor que vocês, não sou mais inteligente, nada disso. Só fui um pouco mais esforçado e tava em um momento, né, muito bom. Eu soube agarrar uma oportunidade de começar a rodar Nutra na gringa primeiro que todo mundo. Então, esse foi um diferencial. É aquilo, né? A sorte é quando encontra o preparo com a oportunidade. E, cara, foi o meu caso. E ainda é o caso de vocês, tá? Porque é um mercado muito grande e tem muita gente chegando e fazendo grana agora, tá bom? Então, o vídeo foi esse daqui. Foi um vídeo bem introdutório para você entender como funciona uma esteira, né? De processos para começar a vender Nutra na gringa. E se você quer conteúdos como esse, quer aprender a vender em dólar, euro, fazer suas primeiras vendas na gringa,
Cara, se inscreve aqui no canal, eu toda semana vou estar postando um vídeo novo. Me segue lá no Instagram, eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês lá no direct e na caixinha de perguntas, tá bom? Então, basicamente é isso. Um abraço, até a próxima.